Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, vamos ler o verso 30. Ontem nós estudamos sobre a grande esperança que dá ânimo para viver e que é uma luz acesa no fundo do túnel na minha vida e na sua vida. É a grande esperança da volta de Jesus. Será que Jesus já veio, como alguns dizem? Ah, Jesus já veio. Outros dizem, não, mas quando Jesus vier, ninguém vai ficar sabendo porque vai ser invisível. Ah, quando Jesus levar para o céu o seu povo, ninguém vai ver porque vai ser secreto. Queridos, nós queremos de uma vez por todas mostrar na palavra de Deus o que Deus fala sobre a volta de Jesus. Está escrito na palavra de Deus detalhes da volta de Jesus. Abra sua Bíblia então aí em Mateus capítulo 24 e o verso 30. Veja como vai acontecer esta grande esperança na nossa vida. A grande esperança da volta de Jesus não é invisível, não é secreta, mas como será? Verso 30, vamos ler. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quantas tribos? Todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém, irmãos? Isto é esclarecedor, isto é Bíblia, isto é palavra de Deus. A volta de Jesus não será invisível, não será secreta, mas será vista por todos os olhos, todas as tribos, todas as nações da terra, bons e maus, verão a volta de Jesus. Olhos de ódio verão a volta de Jesus, olhos de amor verão a volta de Jesus. Uns chorarão de terror, outros chorarão de alegria, porque verão ali Jesus voltando nas nuvens. A Bíblia está dizendo, todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E ele não virá sozinho. Verso 31. Leia comigo, verso 31. E ele, falando de Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus não volta sozinho, ele volta com todos os seus anjos. E os anjos não vêm aqui passear, não. Eles vêm com a missão de recolher os filhos de Deus de um canto até outro canto da terra, de leste a oeste, norte e sul. Deus vai recolher os escolhidos filhos de Deus para levá-los para o céu. Nós vamos para o céu com Jesus. Que esperança melhor do que esta não existe. É isso que fortalece a nossa fé. Ele virá. Agora, queridos, nós todos sabemos que existe o mal, porque é inegável o mal. Todos já sofreram o mal na pele. Não foi só Jó que sofreu o mal na pele, tendo o seu corpo em feridas da cabeça até os pés. Não foi só Jó. Você já pode ter sentido o mal na sua própria pele através de um câncer, através de um diabetes, através de um sequestro, através da morte de um filho, através da destruição de um lar. Mal, coisas ruins que acontecem. Coisas ruins que acontecem não acontecem sem causa. Causa e efeito. Qual é a causa da desgraça do mundo? A causa da desgraça do mundo tem nome: Satanás. A causa da desgraça do mundo tem nome. O que é ruim, o que é miserável, o que é terrível não acontece por acaso. Tem causa, e a causa é Satanás. Existe o bem também. Você vê pessoas caridosas, como Madre Teresa de Calcutá. Você vê pessoas bondosas. Você vê pessoas que tiram a comida da boca para dar para os outros, que tira a roupa do corpo para vestir o outro, que divide o pouco dinheiro que tem, que recebe as pessoas em casa. As pessoas vêm do Brasil para os Estados Unidos, não tem onde ficar, são recebidas nas casas, dormem ali, comem ali,
de graça, porque estão chegando, não tem trabalho. Há pessoas caridosas, pessoas possuídas por amor, por misericórdia. Isso não acontece por acaso. Isso tem uma causa. Qual é a causa do bem, da caridade, da misericórdia, da bondade? Qual é a causa? Tem nome: Jesus. A causa do bem e da caridade tem um nome: Jesus. A causa da desgraça, da miséria e da doença, das epidemias, tem um nome: Satanás. Sabe, queridos, o bem é eterno. Jesus é eterno. Satanás não é eterno. Ele foi criado um anjo perfeito, mas revoltou-se contra Deus. E ele vai ter um fim. Satanás, a Bíblia diz que ele vai ser preso. Ele vai ser lançado no abismo. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 nos traz a esperança de ver o mal acabar. O mal vai acabar. O que é ruim vai deixar de existir. A causa da desgraça humana vai ter um fim. Deus vai colocar um ponto final na desgraça humana, na tragédia do planeta Terra. E como é que ele vai colocar um ponto final? Prendendo a causa. Quem é a causa? Satanás. Ele vai ser preso. Já está preso? Não. Porque os sequestros, as mortes, vocês podem ouvir através do jornal quantas pessoas são mortas. Hoje eu ouvi pelo jornal, lá em São Paulo, quantas pessoas foram mortas neste final de semana. Parece-me que 27 pessoas, somente ali em São Paulo. Já mataram 90 policiais. A primeira mulher policial foi morta agora, sábado à noite. Completando o número de 90 policiais que foram mortos. Qual é a causa de tudo isso? Satanás. Morte, roubo, sequestros. Mas isso vai ter um fim, porque o semeador do mal, a causa do mal, terá o seu fim. Então vamos ler agora em Apocalipse capítulo 20 e o verso 1. Isto é motivo de alegria para nós, porque nós queremos o bem, nós queremos vida eterna, nós queremos saúde, nós queremos somente as coisas boas. E diz aqui em Apocalipse 20, verso 1, leiam comigo. Vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma cadeia, grande cadeia, na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Quais são os nomes que Deus dá para este causador do mal e da desgraça no planeta Terra? Deus dá vários nomes para ele. Antiga serpente, dragão, diabo, Satanás. Este era um anjo de luz no céu. Ele era um anjo perfeito no céu. Mas ele usou a liberdade de escolha, o livre-arbítrio que Deus dá a todas as suas criaturas. Você tem livre-arbítrio, eu tenho, os anjos têm. E este anjo usou o livre-arbítrio que Deus deu a ele para se rebelar contra Deus, o Pai. Por isso ele foi expulso do céu. Foi ele quem enganou Eva. E foi ele que usou Eva para ir até onde estava Adão, levando nas mãos um fruto para que Adão comesse. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Nunca pecou consciente do que estava fazendo. Por isso o pecado entrou através de Adão, não através de Eva. Não adianta você, homem, querer culpar as mulheres, porque não foi através das mulheres que o pecado entrou. A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas o pecado entrou através de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12 diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram e todos morrem, por um homem, era Adão. Foi quando Adão comeu o fruto, que eles perderam a vestimenta de glória que tinham. Não foi quando Eva comeu, foi quando Adão comeu. Queridos, nós sabemos que Satanás, que por 6.000 anos está espalhando a desgraça na terra, ele terá o seu fim. E aqui está, no capítulo 20 de Apocalipse. O fim de Satanás, ele vai ser preso. Por quanto tempo?
por 1000 anos. E estes 1000 anos, queridos, mencionado em Apocalipse 20, é o 7º milênio da existência do pecado na terra. Desde que Adão e Eva foram criados e pecaram, desde o momento em que eles pecaram, até o nascimento de Jesus no planeta Terra, nasceu lá em Belém, não é? Até o nascimento de Jesus, foram 4000 anos de pecado. Cada filho que nascia, Caim quando nasceu, Adão e Eva pensaram, este é o Messias. E não foi o Messias, foi o primeiro assassino. Matou o irmão Abel. Cada filho que nascia, eles pensaram, esse é o Messias. Não era. Foram 4000 anos de espera e nasceu o Messias, Jesus. Foram 4000 anos. De Jesus Cristo para cá, nós já estamos com 2012 anos. Portanto, se você soma os 4000 com 2012, você vai ter 6012. Isso significa que nós já estamos entrando 12 anos no 7º milênio. No 7º milênio, já dentro 12 anos dentro do 7º milênio. Jesus tem que voltar. Porque esse milênio de Apocalipse 20 é esse milênio que nós já estamos vivendo nele. Mas então por que Jesus não voltou ainda? Porque há uma tardança. O esposo vai tardar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25 e veja o que Jesus falou. Existe uma tardança planejada, existe uma tardança anunciada, existe uma tardança intencional. E Deus avisa desta tardança para que ninguém pensar que ele não vem mais. Ele vai vir, só que ele avisou que haverá uma tardança. Mateus capítulo 25, nós lemos aqui, capítulo 25, vamos ler a partir do verso 1. Então o reino dos céus, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram para as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois, chegando as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos o milênio. Milênio, a Bíblia nos ensina. Quando Jesus vai voltar? É o 7º milênio. Que milênio é este? É o milênio de Apocalipse 20. Volta agora para Apocalipse capítulo 20. Esses 1000 anos mencionados aqui em Apocalipse 20, irmãos, não são qualquer milênio, não é qualquer 1000 anos, é o 7º milênio, porque Deus na Bíblia trabalha em ciclos de 7. Deus costuma trabalhar em ciclos de 7. E nós estamos no 7º milênio. Mas haverá uma tardança, por isso ele não veio ainda. Tardando o esposo, quando todos acharem que ele não vai vir, ele vem. Mas o povo de Deus está esperando. O povo de Deus está com o pé na terra e com os olhos no céu, esperando a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com o dragão? Ele vai ser preso. Por quanto tempo? 1000 anos. Enquanto o dragão fica preso por 1000 anos, o povo de Deus vai estar aonde? Leia agora o capítulo 20, verso 6. Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo, estão me acompanhando aí? Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O povo de Deus vai reinar 1000 anos com Cristo. O povo de Deus não fica na terra durante os 1000 anos, eles ficam com Jesus. Amém? O povo de Deus será levado para o céu, onde estarão por 1000 anos com Jesus Cristo. Mas e os ímpios? Os ímpios permanecem na terra os 1000 anos. Como? Vivos ou mortos? Os ímpios permanecerão na terra durante os 1000 anos, porém, mortos. Eles estarão espalhados sobre a face da terra com seus cadáveres. Não serão sepultados nem enterrados. Eles só vão ressuscitar no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos, os ímpios que não ressuscitaram junto com os santos, ressuscitarão agora todos os ímpios. O restante dos mortos ressuscitam no final dos 1000 anos. Vejam o capítulo 20, o verso 5. Capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos são aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Existem duas ressurreições gerais: a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos salvos acontece na volta de Jesus. Nós lemos esse texto ontem, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Então, irmãos, quem ressuscita primeiro são os salvos. E eles não ressuscitam em qualquer hora, eles ressuscitam quando a trombeta de Deus for soada, e quando a voz do arcanjo Miguel for ouvida. Eles ressuscitam primeiro. Se eles ressuscitam primeiro, conforme diz 1 Tessalonicenses 4,16, quem é que ressuscita por segundo? Os ímpios. Por isso nós acabamos de ler aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Leia de novo o capítulo 20 e o verso 5. Mas os outros mortos, que outros mortos? Os que não ressuscitaram na primeira, não ressuscitarão antes do quê? Que se completem os 1000 anos. Mas os que ressuscitaram na primeira ressurreição, eles vivem e reinam com Cristo 1000 anos no céu. Isso diz o verso 6. Durante os 1000 anos, Satanás fica preso. Preso aonde? No abismo. Está vendo aí o capítulo 20 e o verso, vamos ler aqui o verso 3. Capítulo 20, verso 3. Prendeu, né? O verso 2 diz que ele prendeu o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E o verso 3 diz, lançou-o no abismo. Para que você não fique assim pensando, o que é o abismo? O que é isso, abismo? Abismo é algum buraco? Abismo é algum, não é? O que é isso? Porque há pessoas que começam a inventar e dar interpretações do que seja a palavra abismo. Vamos deixar que a Bíblia diga o que é abismo. Abismo na Bíblia é explicado em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e o verso 2 explica o que é abismo. Nós temos que deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 2 explica detalhadamente para você o que é abismo na Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz assim, todos acharam? É a primeira página da Bíblia. Diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que na Bíblia é chamado de abismo? A terra sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia é chamada na Bíblia de abismo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, a primeira página da Bíblia explica o que é abismo. Lá na penúltima página da Bíblia, Apocalipse 20, é praticamente a penúltima página da Bíblia, diz que o dragão, Satanás, vai ser lançado no abismo. O que é abismo? A primeira página da Bíblia explica. É o planeta Terra sem forma e vazio, sem luz do sol, sem aves, sem animais, sem seres humanos, sem cidades construídas. As cidades vão estar todas derrubadas.
os seres humanos vão estar mortos, os cadáveres vão estar sobre a face da terra, não haverá luz do sol, não haverá brilho nenhum, haverá completa escuridão, completo abismo. Satanás vai ter 1000 anos para viver nesse abismo. Os 1000 anos são chamados na Bíblia de a prisão de Satanás. Este 7º milênio, que o povo de Deus vai viver e reinar com Jesus no céu, Satanás fica com seus demônios. Quantos demônios Satanás tem? 1/3 dos anjos do céu, 1/3 dos anjos do céu são os demônios. Anjos que se tornaram demônios. Anjos maus são chamados na Bíblia de demônios. Eles vão ficar com Satanás. Vão tentar alguém? Não tem a quem tentar. Mas o que vai acontecer no final dos 1000 anos? Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, e veja agora, a partir do verso... Vamos ver aqui, Apocalipse 20, verso 7. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Acabando os 1000 anos, só quando acabar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás é solto no final dos 1000 anos? Porque no final dos 1000 anos, os outros mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, ressuscitam. Onde é que está escrito isso, pastor? No verso 5. No verso 5 diz, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Se os ímpios vão ressuscitar quando os 1000 anos acabarem, então a terra vai estar cheia de gente como nunca. Imaginem só juntar todos os ímpios desde Caim. Quem foi o primeiro ímpio? Caim. Desde Caim até o fim do mundo, até Jesus voltar, todos os ímpios que viveram na terra vão ser ressuscitados no final dos 1000 anos. Vai estar não vai ter espaço, porque é muito ímpio. É como a areia do mar, a Bíblia diz aqui, ó, o capítulo 20, o verso 7, diz que eles são como a areia do mar. É muita gente ímpia. Quando você olha para os salvos, irmãos, é um grupo grande. Você olhando para os salvos. Mas quando você compara os salvos com os ímpios, aí o número dos salvos é pequeno. Comparando. Porque os ímpios são como a areia do mar. Ressuscitam no final dos 1000 anos. Por isso Satanás será solto no final dos 1000 anos. Porque agora ele tem muita gente para trabalhar. Ele vai reunir esse povão. Ele vai organizar este povão. Formar exércitos e vão marchar contra o quê? A nova Jerusalém que desceu do céu, a nova Jerusalém que veio do céu, prontinha, linda, a cidade do Deus vivo, com todos os salvos dentro dela. Onde está escrito, pastor? Aí no capítulo 20 e o verso 8. Leia agora o verso 8 e o verso 9. Quando acabarem os 1000 anos, Satanás será solto, porque os ímpios ressuscitaram, tá certo? E o verso 8 diz, sairá a enganar as nações. Ou seja, no final dos 1000 anos, a multidão de ímpios que ressuscitou, eles organizam o quê? Nações. Eles se organizam em nações de novo. Porque Satanás sairá a enganar as nações, convencê-las de atacar o quê? A cidade que desceu do céu. Ele vai dizer para as nações, para os grandes generais, para o Hitler, né? Hitler e o Stalin e todos esses homens maldosos que mataram muita gente, eles vão estar lá. Ele vai reunir estes generais, olha, nós vamos atacar aquela cidade, aquela linda cidade, e nós vamos possuí-la, porque ela é muito pequena. Olha quanta gente nós temos. Nós somos como a areia do mar. Ele vai convencê-los de atacar a cidade. Por isso, veja aí o verso 8. Sairá, leia comigo. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Se alguém perguntar para você, o que é Gog e Magog? Lá em Ezequiel diz que Gog e Magog eram inimigos do povo de Deus. Que deveriam ter sido destruídos naquele tempo. Não foram destruídos porque Israel foi infiel. Deus prometeu destruir Gog e Magog se Israel fosse fiel. Israel foi infiel. Deus não destruiu os inimigos, Gog e Magog. Mas agora, Gog e Magog aparece aqui como
um símbolo dos inimigos do povo de Deus, que finalmente serão destruídos. Finalmente serão destruídos. Gog e Magog representam aqui todos os inimigos de Deus, que serão destruídos definitivamente. Veja como é o número deles, diz aí, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Dá para contar? Não, é como a areia do mar. E ele, Satanás, ajunta esse povão para uma batalha, a batalha definitiva. E o verso 9, e então ele reúne este exército enorme, e eles sobem marchando, não é? Diz o verso 9, sobem marchando sobre a largura da terra. Vem gente do norte, do sul, do leste, do oeste, e eles vão marchando para onde? Lá para o Oriente Médio. Ali onde está Jerusalém, nunca deixou de existir guerra ali, e a última grande guerra vai ser ali. A última grande guerra vai ser ali, no Oriente Médio, ali ao redor de Jerusalém. A Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 14, que o Monte das Oliveiras vai se dividir. Zacarias capítulo 14 diz que o Monte das Oliveiras se divide, e se torna uma grande planície, e ali desce a Nova Jerusalém. E é ali que Satanás vai reunir todas as nações da terra para cercar a Nova Jerusalém, cercar e atacar. Só que eles não vão conseguir, porque a vitória é de Jesus. A vitória é de Jesus. Quando é que Jesus conseguiu a vitória? Na cruz. A vitória de Jesus sobre Satanás não está pendente. A vitória de Jesus sobre Satanás é algo consumado. Por isso Jesus disse, está com... O que é que Jesus falou na cruz? Está consumado. A vitória de Jesus sobre Satanás não está pendente assim, será que ele vai ganhar? Não, irmãos. Ele já esmagou a cabeça da serpente. E você pode me perguntar, se ele já esmagou a cabeça da serpente na cruz, pastor, então como é que Satanás ainda está vivo fazendo mal? Queridos, a serpente, quando você esmaga a cabeça, ela não para de se mexer. Depois que você esmaga a cabeça da serpente, ela fica durante horas se mexendo, e ela ainda pica. Ela ainda pica. A cabeça da serpente, Satanás, foi esmagada na cruz, mas ele ainda está se mexendo e provocando miséria no mundo. Mas são movimentos que são movimentos da agonia da morte. São os movimentos agonizantes do diabo que tem a cabeça esmagada, são a agonia da morte, porque ele sabe que ele está esmagado. E Cristo é o vitorioso. E agora aqui diz que no final dos 1000 anos, verso 9, subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, é a Nova Jerusalém, não é? Mas, leiam comigo, desceu fogo do céu e os devorou. Este é um inferno, irmãos. Fala-se muito em inferno, não é? Não existe inferno aqui. Não existe inferno em algum lugar da Terra, nem no planeta Marte, nem na Lua, nem em outro qualquer planeta. Não existe inferno, irmãos. A Bíblia fala do inferno, que será o lago de fogo e enxofre, no final dos 1000 anos. É ali que Satanás e os ímpios serão lançados, porque o planeta Terra vai se incendiar. E eles vão ser queimados, mas vão virar cinzas. Esta morte no lago de fogo e enxofre, na Bíblia é chamada de segunda morte. Primeira morte, todos nós podemos morrer. Bate o carro, morre. Seja bom, seja mal, morre. Primeira morte. Mas a segunda morte, só os ímpios vão passar por ela. Porque Jesus morreu a segunda morte na cruz por você. Quando você abraça Jesus, você tem vida eterna, porque Jesus morreu a segunda morte na cruz no seu lugar. Mas os ímpios que não aceitam a Jesus como Salvador, vão morrer a segunda morte, que é a morte eterna, no lago de fogo e enxofre. Por isso diz, no capítulo 20, verso 6, veja aí o capítulo 20, verso 6, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda
morte. Por que que não tem poder sobre os salvos, a segunda morte? Porque eles aceitaram Jesus como Salvador. O lago de fogo e enxofre existe para o diabo e os seus anjos. Ah, mas como é que vai ter tanta gente no lago de fogo e enxofre? Porque eles quiseram ir lá. Eles quiseram pular lá dentro. Ora, Deus deu livre arbítrio, Deus deu liberdade de escolha, Deus preparou o céu para todo mundo, mas nem todo mundo quer ir para o céu. Deus preparou o lago de fogo e enxofre para o diabo e os seus anjos, mas tem tanta gente querendo pular lá dentro junto com o diabo e os seus anjos, que Deus vai falar, eu estou oferecendo a vida e a morte. Quem quer a vida, abraça a Jesus como Salvador. Simples, irmãos. Salvação é Jesus, perdição é Satanás. Você tem que colocar o seu voto para um ou para outro. Amanhã é dia de eleição. Uns vão votar no Obama, outros vão votar aonde? No Romney. Tem que votar. Agora, meus queridos, existe o diabo, existe Jesus. Você vota em quem você quiser. Você coloca o seu voto para Jesus ou para Satanás. Você tem liberdade para fazer isso. Ninguém pode forçar você a fazer. Isso é voluntário. Isso é consciente. Eu coloquei o meu voto para Jesus. Eu quero o céu. Eu quero a Nova Jerusalém. Agora, eu não acredito que alguém vai falar, não, eu vou votar para Satanás porque quero ficar queimando lá, virar um espetinho. Ah, faça o meu favor, irmãos. Você sabe o que você está falando? Você vai querer virar um espetinho lá no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo? Não, deixa para ele. Vamos para o céu, para a Nova Jerusalém, preparada para os filhos de Deus, o povo de Deus. Agora, queridos, para entrar na Nova Jerusalém, você tem que, veja aí o capítulo 21, agora o verso 27. Capítulo 21, verso 27 de Apocalipse. Não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira. Porque mentira e abominação são coisas de Satanás. Isso não pode entrar na Nova Jerusalém. Mas quem vai entrar na Nova Jerusalém? Finalzinho do verso 27, leia comigo. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu quero o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E você? Quero ver sua mão. Eu quero. Aleluia. O Deus do céu está vendo isso aí. Eu quero fazer uma oração por você agora. Com a mão levantada. Pedindo que o Deus do céu registre esta decisão sua de ter o nome no livro da vida do Cordeiro. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui conscientemente, livremente, sem ninguém nos forçar, dizendo que o nosso voto é para Jesus. Nós queremos o céu, que Jesus foi preparar para nós. Nós queremos a Nova Jerusalém, que Jesus foi preparar. Naquele dia, no final dos 1000 anos, nós queremos estar dentro da Nova Jerusalém com Jesus. Pai eterno, toma nota no livro da vida do Cordeiro, esta decisão, registra esta decisão, escrevendo o nome de cada um que aqui está. E derrama sobre nós o Espírito Santo. Que venha, querido Espírito Santo, habitar em nós, dando-nos forças para perseverar nesta decisão que agora está sendo tomada, ao lado de Jesus, que seja uma decisão para sempre, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Nós o veremos, né? Nós o veremos em poder e glória.